Bom dia, gente. Então, estamos começando mais uma live Conversando com Deus, agora no livro 3. A gente vai estar começando hoje o livro 3, né? E esse livro fala sobre o final de um diálogo em comum, que traz lições essenciais para quem busca a elevação espiritual. Então, esse livro, ele trata de questões mais elevadas, tá? Questões de seres muito elevados, né? Então, bom dia, Dona Inês. Vai ser fantástico estar com vocês nesse livro, tá? É um dos meus preferidos, Olha, começar numa sexta-feira esse livro é algo fantástico, tá? Estou bem animado para começar ele. Sempre sonhei em compartilhar essa leitura com muitas pessoas. E a gente já passou pelo 1, passamos pelo 2 e agora estamos no 3. Estamos no 3. Certo? Vamos tomar um golinho d'água. Olha só, gente, que interessante. Olha só o que eu percebi agora. Olha a cor da minha camisa. Olha a cor do livro. Olha a cor da vela. E olha a cor do Buda. Será que nós estamos combinando? Olha só. E essa cor é bem, como que é que se diz? Sugestiva para começar, né? Uma cor alaranjada, né? Uma cor até que faz parte da cor dos monges, né? Dos monges budistas ali. Também faz parte, né, dos presidiários, né, alaranjado. Porque tudo é divino, né, gente? Tudo é divino. Agora eu tava falando dos monges budistas, olhando assim, essa cor aqui, poxa, né? Daí lembrei, né? Tem presidiário também que usa. Mas tá bom, vamos lá. Um pouquinho de brincadeira aí pra nós se alegrar. E vamos pra frente. Eu não combinei essa cor, hein? Olha só. Vamos lá. Agradecimentos. Como sempre, quero agradecer em primeiro lugar a meu melhor amigo, Deus. Espero que um dia todos possam ser amigos dele. Em segundo, agradeço a maravilhosa parceria, a minha maravilhosa parceira na vida, Nancy, a quem dedico este livro. Quando penso nela, minhas palavras de gratidão parecem pequenas diante de seus atos, e sinto que não sou capaz de encontrar um modo de dizer o quanto ela é maravilhosa. Sei disso muito bem. Meu trabalho não teria sido possível sem ela. Em terceiro, quero agradecer a Robert Friedman, editor da Hampton Roads Public Company, por sua coragem em publicar este material pela primeira vez em 1995, e a todos os volumes da trilogia CCD. Sua decisão de aceitar um manuscrito rejeitado por 4 outras editoras, mudou as vidas de milhões de pessoas. É verdade, gente, olha só. Só na quinta editora que ele conseguiu publicar esses livros, né? 4 rejeitaram os livros. 4 rejeitaram. Então, assim, eu sempre digo, você recebeu um não e você tem um sim dentro de você, vai para frente, vai para cima, que esse é só um obstáculo, né? Só uma barreira de obstáculos que você vai ter que transpor, né? Então, eu nunca aceitei não, né, na minha vida, né? Sempre fui para frente, sempre fui para cima, e eu sempre tive o sim como merecimento, né, da persistência, da determinação. Então aqui tá mais uma prova disso. Imagina esse livro, gente, né? Os caras leram esse livro e falaram assim: não vou publicar. 4 editoras rejeitaram, e só a quinta que o cara teve a coragem de falar sobre esses temas. E ao publicar este último livro da trilogia,
Não quero deixar passar a oportunidade de agradecer a extraordinária contribuição de Jonathan Friedman, cuja clareza de visão, determinação profunda, compreensão espiritual, fonte inesgotável de entusiasmo e enorme criatividade são, em grande parte, o motivo pelo qual, conversando com Deus, chegou às prateleiras. Quando e como fez? Foi ele que reconheceu a grandeza e a importância dessa mensagem, prevendo que seria lida por milhões de pessoas. Esse se tornaria um clássico da literatura espiritual. Foi sua determinação que criou um momento oportuno e o projeto CCD, e sua firme dedicação que contribuiu muito para a eficiência de sua distribuição inicial. Todos os apreciadores do CCD, assim como eu, devem-lhe isso. Também quero agradecer a Martin Friedman por seu trabalho incansável nesse projeto desde o início. O valor de seus esforços co-criativos no projeto e na produção não poderia ter sido maior. Finalmente, quero agradecer a alguns dos autores e mestres cujo trabalho mudou muito o panorama filosófico e espiritual da América e do mundo, e que me inspiram diariamente com seu compromisso de contar uma verdade maior, apesar das pressões e complicações pessoais que essas decisões acarretam. A Joan Borisenko, a Deepak Chopra, a Larry Dossey, a Dr. Wade Terry, a Dra. Elizabeth Kubler-Rosso, Barbara Marx Humbach, Steve Levin, Raymond Moody, James Riffeld, Bernie Siegel, Brian Vaz, Marianne Williamson e Gary Zukav, que conheci pessoalmente, respeito, aprecio e admiro muito. Agradeço em nome dos meus leitores. Esses são alguns dos nossos guias modernos, pioneiros, e se eu pude fazer uma jornada pessoal como um anunciador da verdade eterna, foi porque eles e outros como eles, que não conheci, tornaram isso possível. O trabalho de suas vidas é um testemunho do brilho extraordinário da luz de todas as nossas almas. Eles demonstraram as coisas das quais falei. Introdução. Este é um livro extraordinário. Digo isso como alguém que teve muito pouca participação no ato de escrevê-lo. Tudo o que realmente fiz foi aparecer, entre aspas, fazer algumas perguntas e depois descrever. Isso é tudo que tenho feito desde 92, quando esta conversa com Deus começou. Foi esse ano em que, profundamente deprimido, perguntei angustiado por que minha vida não dava certo e o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil. Eu escrevi essas perguntas em um bloco amarelo de papel ao maço, em uma carta irritada com Deus. Para meu choque e minha surpresa, ele respondeu. A resposta veio na forma de palavras sussurradas em minha mente por uma voz silenciosa. Tive sorte de tê-las anotado. Faço isso há mais de 6 anos, e desde que me foi dito que esse diálogo algum dia se tornaria um livro, enviei parte do manuscrito a um editor. No final de 1994, 7 meses depois, estava nas livrarias. Esse livro permaneceu na lista dos best-sellers do New York Times durante 91 semanas. Olha, esse livro ficou 91 semanas como mais vendido. Pô, é muita coisa, hein? A segunda parte do diálogo também se tornou um best-seller, constando da lista do Times durante várias semanas.
E agora, eis aqui o terceiro e o último volume dessa extraordinária conversa. Este livro precisou de 4 anos para ser escrito. Não surgiu facilmente. Os períodos de ausência e de inspiração eram enormes. 4 anos esse livro, gente, demorou para ser escrito. Vamos lá. Muitas vezes, de 6 meses. As palavras do primeiro livro me foram ditadas durante 1 ano. O segundo livro foi produzido em pouco mais do que esse tempo. Mas esta parte final teve de ser escrita quando eu despertava a atenção pública. Desde 1996, em todos os lugares em que estive, tudo que ouvira era: quando vai sair o livro 3? Onde está o livro 3? Quando podemos esperar o livro 3? Você pode imaginar o que isso fez comigo e o impacto que teve no processo de terminá-lo? Era como se eu estivesse fazendo amor num estádio de futebol. Na verdade, isso teria me dado mais privacidade. Enquanto o livro 3 era escrito, todas as vezes em que eu pegava uma caneta, achava que havia 5 milhões de pessoas me observando, esperando cada palavra. Não digo isso para valorizar o fato de ter terminado, mas apenas para explicar por que demorei tanto tempo para escrever. Nos últimos anos, meus momentos de solidão mental, espiritual e física foram muito poucos. Eu comecei este livro na primavera de 1994 e toda a narrativa inicial foi escrita neste período. Depois houve lacunas de muitos meses que chegaram a 1 ano inteiro e finalmente culminaram nos capítulos finais, escritos na primavera e no verão de 1998. De uma coisa você pode estar certo: esse livro não foi, de modo algum, uma coisa forçada. A inspiração vinha naturalmente, ou eu apenas colocava a caneta de lado e me recusava a escrever. Certa vez, durante mais de 14 meses, eu preferia não escrever livro algum a ter de escrevê-lo porque disse que eu faria. Embora isso tivesse deixado meu editor um pouco nervoso, fez-me confiar no resultado. Não importa o tempo que eu demorasse para obtê-lo, agora eu o apresento confiantemente para você. Este livro resume os ensinamentos contidos nos 2 primeiros volumes desta trilogia. Leva-os adiante até sua conclusão lógica e emocionante. Se você leu o prefácio de um dos primeiros volumes, você que em ambos os casos eu estava, ok? Se você leu o prefácio de um dos primeiros volumes, sabe que em ambos os casos eu estava um pouco apreensivo. Na verdade, com muito medo da reação que poderiam provocar. Não estou com medo agora. Não tenho medo algum em relação ao livro 3. Sei que comoverá muitos leitores com seus insights e sua verdade, seu calor humano e amor. Eu acredito que este material é um material sagrado. Agora percebo que isso é verdadeiro em relação a toda a trilogia e que esses livros serão lidos e estudados durante décadas, até mesmo gerações, talvez durante séculos, porque juntos tratam de uma grande variedade de temas, desde como formar relacionamentos de trabalho, a natureza da realidade máxima e a cronologia do universo. Inclui observações sobre a vida e a morte, o romance, o casamento, o sexo, a paternidade, a saúde e a educação, a economia, a política, a espiritualidade, a religião, a vida profissional
e a subsistência, a física, o tempo, os costumes sociais, o processo de criação, nosso relacionamento com Deus, a ecologia, o crime e a punição, a vida em sociedades muito desenvolvidas do cosmos, o certo e errado, os mitos culturais e a ética cultural, a alma, os parceiros da alma, a natureza do verdadeiro amor e o caminho para a expressão gloriosa da parte de nós mesmos que sabe que a divindade é nossa herança natural. Eu rezo para que você se beneficie com esta obra. Que Deus o abençoe. Neale Donald Walsch, Ashland, Oregon, setembro de 1998. Legal, né? Eu gosto sempre de dar uma lida nessa parte, porque dá uma noção bem grande de como foi feito esse livro, né? Me lembra de que esse livro não é uma questão de ego, né? Vou fazer um livro, né, para criar autoridade. Não, é um livro inspirador, é um livro de dentro para fora, né? Então, assim, faço questão sempre de ler essa página, né? Tem até um filme, gente, para quem, né, tem um filme no YouTube, Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, tá? Tem um filmezinho dele, é um filme que não tem uma qualidade boa, tá? Mas é um filmezinho que nada se compara ao livro, né? Não se compara, mas eles quiseram dar uma ideiazinha ali do filme, do livro. Vamos lá então, capítulo 1. É domingo de Páscoa de 1994 e, conforme as instruções que recebi, estou esperando por Deus. Ele prometeu aparecer, como fez nas 2 Páscoas passadas, para começar outra conversa de 1 ano de duração, a terceira e última, por enquanto. Esse processo, essa comunicação extraordinária começou em 1992 e terminará na Páscoa de 1995. 3 anos, 3 livros. O primeiro tratou principalmente de temas pessoais, relacionamentos românticos, a descoberta do trabalho certo, as energias poderosas do dinheiro, do amor, do sexo e de Deus, e como integrá-las ao nosso cotidiano. O segundo expandiu esses temas, fazendo ainda considerações geopolíticas importantes sobre a natureza dos governos, a criação de um mundo sem guerra, a base para uma sociedade internacional unificada. Esta terceira e última parte da trilogia se concentrará nas maiores dúvidas que o homem enfrenta, em conceitos relacionados com outras esferas e dimensões e em como toda a trama se encaixa. A sequência foi verdades individuais, verdades globais, verdades universais. Agora a gente está falando sobre verdades universais, tá, gente? Como ocorreu com os 2 primeiros manuscritos, não tenho a mínima ideia de onde este vai me levar. O processo é simples. Eu escrevo uma pergunta e vejo que pensamento surge em minha mente. Se não houver coisa alguma lá, se nenhuma palavra me for ditada, espero até outro dia. No caso do primeiro livro, todo o processo demorou cerca de 1 ano, e do segundo, mais de 1 ano. Aquele livro ainda estava passando por esse processo quando este começou. Eu espero que este seja o livro mais importante de todos. Pela primeira vez, desde o início deste processo, estou me sentindo muito inibido em relação a ele. 2 meses se passaram desde que escrevi aqueles primeiros 4 ou 5 parágrafos. 2 meses desde a Páscoa, e nada surgiu, além da inibição. Passei várias semanas revendo e corrigindo erros na composição tipográfica
do manuscrito do primeiro livro desta trilogia. E somente esta semana recebi a versão final corrigida do livro 1, apenas para enviá-la de volta para a composição, com 43 erros para corrigir. O segundo livro, ainda em forma manuscrita, só foi terminado na semana passada, com 2 meses de atraso. Deveria estar pronto até a Páscoa de 1994, começando no domingo de Páscoa. Apesar do livro 2 ainda não ter terminado, ficou parado na pasta, e agora que o livro 2 está pronto, clama por atenção. Contudo, pela primeira vez desde 1992, quando tudo começou, pareço estar resistindo a este processo, quase me ressentindo dele. Estou me sentindo obrigado a realizar essa tarefa e nunca gostei de fazer algo que tenho que fazer. Além disso, tenho distribuído para algumas pessoas cópias incorretas do primeiro manuscrito e ouvido suas reações a ele. Estou agora convencido de que todos os 3 livros serão amplamente lidos, examinados e analisados em busca de importância teológica e muito debatidos durante muitos anos. Tudo isso tornou muito difícil chegar a esta página. Considerar esta caneta minha amiga, porque embora eu saiba que este material deve ser produzido, estou me expondo aos piores ataques, ao ridículo e talvez até mesmo à raiva de muitas pessoas por ousar passar adiante essas informações, e ainda mais por ousar anunciar que me foram dadas diretamente por Deus. Acho que o meu maior medo é de me revelar um porta-voz inadequado para Deus, dada a série aparentemente interminável de erros e más ações que marcaram minha vida e caracterizaram meu comportamento. Aqueles que conhecem meu passado, inclusive minhas ex-esposas e meus filhos, teriam todo o direito de contestar esses escritos, baseados em meu mau desempenho como ser humano nas funções simples e rudimentares de marido e pai. Eu me saí muito mal nelas e em outros aspectos da vida relacionados com a amizade e integridade, o trabalho e a responsabilidade. Em resumo, tenho plena consciência de que não sou digno de me apresentar como um homem de Deus ou mensageiro da verdade. Deveria ser a última pessoa a representar esse papel, ou até mesmo a ter a pretensão de representá-lo. Não faço justiça à verdade presumindo dizê-la, quando toda a minha vida foi um testemunho de minhas fraquezas. Por esses motivos, Deus, eu lhe peço que me desobrigue de ser seu escrevente e que encontre alguém cuja vida seja digna de tal honra. E Deus fala: eu gostaria de terminar o que começamos aqui, apesar de você não estar obrigado a fazer isso. Não tem deveres, entre aspas, para comigo ou para qualquer outra pessoa, embora eu perceba que sua ideia de que os tem o levou a se sentir muito culpado. Eu decepcionei pessoas, inclusive meus próprios filhos. Tudo o que aconteceu em sua vida aconteceu de modo perfeito para você e todas as almas envolvidas com você crescerem exatamente do modo que precisavam e queriam crescer. Olha só a frase. Tudo que aconteceu em sua vida aconteceu de modo perfeito. Neil estava falando que ele não teve uma vida ilibada, né? Ele teve uma vida bem complexa, bem contraditória aos preceitos divinos, né?
para você e todas as almas envolvidas, com você crescer exatamente do modo que precisavam e queriam crescer. É aquela questão, né? Tá certo ou tá errado? É o que é, né? Pegar o fato e olhar para ele de uma forma bem lúcida, né? Essa é a desculpa, entre aspas, perfeita, criada por todos na nova era que desejam fugir da responsabilidade por seus atos e evitar resultados desagradáveis. Eu sinto que fui egoísta, incrivelmente egoísta, na maior parte da minha vida, fazendo o que me agradava sem me preocupar com o impacto que isso causaria nas outras pessoas. Não há nada de errado em fazer o que o agrada. Mas tantas pessoas foram magoadas, decepcionadas. Há apenas a questão do que o agrada mais. Você parece estar dizendo que agora o que agrada mais são comportamentos que não prejudicam muito ou de modo algum as outras pessoas. O Senhor está sendo muito benevolente. De propósito, você deve aprender a ser gentil consigo mesmo e parar de se julgar. Isso é difícil, principalmente quando as outras pessoas estão tão dispostas a julgar. Acho que vou representar um obstáculo para o Senhor, para a verdade, que se eu insistir em completar e publicar essa trilogia, seria um emissário tão ruim para a sua mensagem que irão descrer dela. Não se pode descrer da verdade. A verdade é a verdade e não pode ser provada ou refutada, simplesmente é. A maravilha e beleza da minha mensagem não pode ser afetada e não o será pelo que as pessoas pensam de você. De fato, você é um dos melhores emissários, porque viveu de um modo que considera longe do perfeito. As pessoas poderão se comparar a você, mesmo enquanto o julgam. E se perceberem que está sendo realmente sincero, poderão perdoá-lo por seu passado sórdido. Contudo, eu lhe digo que enquanto se preocupar com o que os outros pensam de você, eles serão seus donos. Tá aí uma dica para vocês. Enquanto vocês se preocuparem com o que os outros pensam de você, eles serão seus donos. Somente quando não precisar de aprovação externa poderá ser dono de si mesmo. Entenderam? Somente quando vocês não precisar mais de aprovação externa, vocês serão livres. Vou virar para cá que o sol está nascendo. Vamos pegar o sol de frente aqui. Show. Minha preocupação era mais com a mensagem do que comigo. Estava preocupado com a possibilidade de ser maculada. Se você está preocupado com a mensagem, transmita-a. Não se preocupe em maculá-la. A mensagem falará por si mesma. Uma mensagem é bem recebida, mas o quanto é bem enviada? O importante não é quanto uma mensagem é bem recebida, mas o quanto é bem enviada. Isso é uma coisa bem interessante, gente, né? Porque assim, a tua responsabilidade está no envio da mensagem. Como aquela pessoa vai receber, isso é uma questão totalmente dela, né? Aonde vai cair aquele arquivo, aonde ela vai conseguir sintonizar, é totalmente responsabilidade dela, né? Pensa, a gente está falando aqui para várias pessoas. Tem várias pessoas que falam assim, nossa, e eu concordo com isso. E tem pessoas que falam assim, não, eu não concordo. Mas a mensagem é a mesma,
né? Então assim, é impossível você conseguir, isso é uma das impossibilidades, né? Que essa mensagem seja sempre bem recebida, porque vai depender muito do estado daquela pessoa que está recebendo, né? Vai que a pessoa não está num dia bom, né? A pessoa está frustrada, ela está traída, e tu chega lá, não, ame seus inimigos, ele vai te mandar merda, né? Ele precisa estar manso, ele precisa estar coração manso para poder aceitar, para poder compreender, para poder ter o que? Digerir essa mensagem e daí fazer com que ela seja absorvida, né? Se ele está no eu inferior, se ele está com raiva, ódio, é difícil ele conseguir fazer com que essa energia de luz chegue até ele, tá? E seja absorvida, né? Então, o importante não é o quanto uma mensagem é bem recebida, mas o quanto é bem enviada. Também lembre-se de que você ensina o que tem de aprender. Não é necessário ser mestre para falar de mestria. Não é necessário ter atingido o nível de evolução mais elevado para falar do nível de evolução mais elevado. Tente apenas ser autêntico, sincero. Se deseja reparar todo o mal que imagina que causou, demonstre-o com seus atos. Faça o que pode fazer. Então fique tranquilo. Olha aí, mais uma coisa, gente. A gente sempre quer estar pronto. Eu sempre tenho que ter o curso. Eu não fiz o curso tal, eu não tenho diploma tal, eu não tenho registro tal. Gente, a vida está aí. Aquilo que você tem de mais íntegro, de maior verdade, se você colocar para fora, aquilo vai ter um valor enorme. Porque hoje as pessoas, o que elas compram? Confiança e verdade, transparência. Se uma pessoa é transparente, pode ter certeza, essa pessoa tem um valor alto. Se a pessoa não tem, o valor dela é baixo. Não importa qual é a profissão dela, não importa. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Às vezes eu me sinto muito culpado. A culpa e o medo são os únicos inimigos do homem. Olha só, gente. Culpa e o medo, inimigos. A culpa é importante. Ela nos diz quando fizemos algo errado. Não existe o errado, entre aspas. Só existe o que não lhe serve. Não falar a verdade sobre quem você é e quem escolhe ser. A culpa é o sentimento que o prende a quem você não é. Mas a culpa é o sentimento que nos faz perceber que nos enganamos. Você está falando sobre consciência, não culpa. Eu lhe digo que a culpa é uma praga que assola a terra, o veneno que mata a planta. Você não crescerá através da culpa, apenas definhará e morrerá. O que busca é a consciência, mas consciência não é culpa, e amor não é medo. Eu repito que o medo e a culpa são os seus únicos inimigos. O amor e a consciência são seus verdadeiros amigos. Porém, não os confunda, porque seus inimigos o matarão, enquanto seus amigos lhe dão vida. Então, eu não deveria me sentir culpado em relação a coisa alguma? Não, nunca. O que há de bom nisso? Só lhe permite não amar a si mesmo, e isso lhe tira todas as chances de amar outra pessoa. E eu não deveria ter medo de nada? Medo e a cautela são duas coisas diferentes. Seja cauteloso, consciente, mas não medroso, porque o medo apenas paralisa, enquanto a consciência mobiliza.
Seja mobilizado, não paralisado. Eu sempre aprendi a temer a Deus. Eu sei. E desde então ficou paralisado em seu relacionamento comigo. Foi apenas quando parou de me temer que pôde formar um tipo de relacionamento significativo comigo. Se eu pudesse lhe conceder uma dádiva, uma graça especial que lhe permitiria me encontrar, seria ser destemido. Benditos sejam os destemidos, porque conhecerão a Deus. Isso significa que você deve ser bastante destemido para rejeitar o que acha que sabe sobre Deus, para rejeitar o que as outras pessoas lhe disseram sobre Deus, para ousar aceitar a sua própria experiência de Deus. E então, não deverá se sentir culpado por causa disso. Quando sua própria experiência vai contra o que você achava que sabia e o que as outras pessoas lhe disseram sobre mim, não deve se sentir culpado. O medo e a culpa são seus únicos inimigos. Mas há aqueles que dizem que fazer o que o Senhor sugere é compactuar com o demônio, que somente o demônio sugeria uma coisa dessas. O demônio não existe. Essa é outra coisa que o demônio diria. O demônio diria tudo que Deus diz. O demônio diria tudo que Deus diz? Sim, mas de um modo mais engenhoso. O demônio é mais engenhoso do que eu? Digamos, mais astuto. Então o demônio repetiria as minhas palavras com apenas uma ligeira distorção, entre aspas, o suficiente para tirar alguém do bom caminho. Acho que temos de falar um pouco mais sobre o demônio. Bem, falamos muito sobre ele no livro 1. Pelo visto, não foi o suficiente. Além disso, pode haver aqueles que não leram o livro 1 ou 2. Portanto, acho que um bom ponto de partida seria resumir algumas das verdades contidas neste livro. Isso preparará o terreno para as verdades mais amplas e universais contidas neste terceiro livro. E também voltaremos a falar sobre o demônio. Quero que você saiba como e por que essa entidade foi inventada. Está bem, o Senhor venceu. Já começamos por este diálogo, por isso, aparentemente, vamos continuar. Mas há uma coisa que as pessoas devem saber. Enquanto temos esta conversa, meio ano se passou, desde que escrevi as primeiras palavras apresentadas aqui. Hoje é dia 25 de novembro de 94, o dia depois da ação de graças. Foram necessárias 25 semanas para chegarmos a este ponto. Passaram-se 25 semanas entre suas últimas palavras acima e minhas palavras nesse parágrafo. Muitas coisas aconteceram nessas 25 semanas. Uma delas foi que este livro não avançou 1 centímetro. Por que isto está demorando tanto? Está vendo como você pode se bloquear? Como pode se sabotar? Como pode parar quando está fazendo algo de bom? Fez isso a sua vida inteira. Ei, espere um minuto. Eu não sou o único que está adiando este projeto. Não posso fazer coisa alguma, escrever uma única palavra, a menos que me sinta. Odeio usar essa palavra, mas acho que tenho de me sentir inspirado para pegar o bloco amarelo de papel almoço e continuar. E a inspiração é o seu departamento, não o meu. Neil falando para Deus. Entende? Então acha que eu estou adiando o projeto? Não você? Mais ou menos. Meu caro amigo, isso é típico de você e de outros seres humanos. Você fica parado durante meio ano
Não faz coisa alguma para o seu próprio benefício. Na verdade, o evita e depois culpa outras pessoas ou algo por não chegar a parte alguma. Vê um padrão aqui? Bem, eu lhe digo que nunca existirá um tempo em que não estarei com você, um momento em que não estarei a postos. Já lhe disse isso antes. Sim, mas eu estarei sempre com você até o final dos tempos. Contudo, jamais lhe imporei minha verdade, minha vontade. Eu escolho o melhor para você, mas acima disso, escolho sua vontade para você. E essa é a medida mais certa do amor. Quando eu desejo para você o que você deseja para você, realmente o amo. Quando desejo para você o que eu desejo para você, estou amando a mim, através de você. Pela mesma medida, você também pode determinar se os outros o amam e se realmente os amam. Porque o amor não escolhe coisa alguma para si mesmo, apenas procura tornar possíveis as escolhas do ser amado. Isso parece contradizer diretamente o que o Senhor disse no livro 1 sobre o amor. Não dizer respeito ao que o outro está sendo, fazendo e tendo, mas apenas ao que o eu está sendo, fazendo e tendo. Vou repetir aqui, gente. Isso parece contradizer diretamente o que o Senhor disse no livro 1 sobre o amor. Não dizer respeito ao que o outro está sendo, fazendo e tendo, mas apenas ao que o eu está sendo, fazendo e tendo. Também levanta outras questões como e quanto a mãe que grita para a criança saia da rua, ou, melhor ainda, arrisca sua própria vida no trânsito e a tira dos meios dos carros. E quanto a essa mãe, não está amando seu filho? Entretanto, impôs sua vontade a ele. Lembre-se de que a criança estava na rua, porque desejou estar. Como o Senhor explica essa contradição? Não há uma contradição, mas você não consegue perceber a harmonia e só compreenderá essa doutrina divina sobre o amor quando compreender que minha escolha mais elevada para mim é igual à sua escolha mais elevada para você. E isso ocorre porque você e eu somos um só. Veja bem, a doutrina divina também é uma dicotomia divina, porque a própria vida é uma dicotomia, uma experiência na qual duas verdades aparentemente contraditórias podem existir no mesmo espaço-tempo. Nesse caso, as verdades aparentemente contraditórias são que você e eu somos separados e um só. Mas a mesma aparente contradição surge no relacionamento entre você e todas as outras pessoas. Eu repito o que disse naquele livro. A escolha mais elevada para o eu se torna a escolha mais elevada para a outra pessoa, quando o eu percebe que não há mais ninguém. Portanto, o erro não é escolher o que é melhor para você, é não saber o que é melhor. Isso se origina de agora saber quem você realmente é, muito menos do que de quem está tentando ser. Eu não compreendo. Bem, eu vou lhe dar um exemplo. Se você está tentando vencer as 500 milhas de Indianápolis, dirigir a 250 km por hora poderia ser o que é melhor para você. Se está tentando chegar em segurança ao armazém, poderia não ser. O Senhor está dizendo que tudo é relativo? Sim,
toda a vida é relativo. O que é melhor, entre aspas, depende de quem você é e quem tenta ser. Você não pode escolher inteligentemente o que é melhor para você se não decidir inteligentemente quem e o que você é. Agora eu, como Deus, sei o que estou tentando ser, portanto, sei o que é melhor, entre aspas, para mim. E o que é? Diga-me, o que é melhor para o Senhor? Isso deve ser interessante. O que é melhor para mim é dar-lhe o que você decide que é melhor para você, porque eu estou tentando ser meu eu expressado e ou estou sendo através de você. Está entendendo isso? Sim, acredite ou não, estou. Ótimo, agora eu lhe direi algo em que pode achar difícil acreditar. Eu estou sempre lhe dando o que é melhor para você, embora admita que nem sempre sabe disso. Esse mistério é um pouco esclarecido agora que você começou a compreender do que sou capaz. Eu sou Deus, eu sou a deusa, eu sou o Ser Supremo, a totalidade de tudo, o início e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou a essência, a pergunta e a resposta, o baixo, o alto e o baixo, a esquerda e a direita, o aqui e o agora, o antes e depois. Eu sou a luz e a escuridão que cria a luz e a torna possível. Sou a deusa sem fim e a maldade que torna a bondade boa. Sou todas essas coisas, a totalidade de tudo, e não posso experimentar nenhuma parte do meu eu sem experimentar todo o meu eu. É isso que vocês não compreendem sobre mim. Quero me tornar uma coisa e não outra, o alto e não o baixo, o bem e não o mal. Contudo, negando metade de mim, você nega seu próprio eu. E fazendo isso, nunca poderá ser quem realmente é. Eu sou a totalidade magnífica, e o que estou tentando é me conhecer experimentalmente. Estou fazendo isso através de você e de tudo que existe, e estou experimentando meu eu como magnífico através das escolhas que faço, porque toda escolha é criadora do eu. Toda escolha é definida, é definitiva. Toda escolha me representa, isto é, me representa como quem eu escolho ser agora. No entanto, só posso escolher ser magnífico se existirem outras escolhas. Uma parte de mim tem de ser menos magnífica para eu escolher a parte de mim que é magnífica. Isso também ocorre com você. Eu sou Deus. No ato de criar o meu eu, isso também ocorre com você. É o que sua alma deseja fazer. É pelo o que seu espírito anseia. Se eu o pedisse de ter aquilo que escolhe, estaria impedindo meu eu de ter o que eu escolho, porque meu maior desejo é experimentar-me como o que eu sou. E, como eu expliquei detalhadamente no livro 1, só posso fazer isso na área do que não sou. Eu criei cuidadosamente o que não sou para poder experimentar o que sou. Como alguém pode ser o que não é? É fácil. Você faz isso o tempo todo. Apenas observe seus comportamentos. Tente compreender que não há nada que eu não seja. Logo, eu sou o que sou e o que não sou. Essa é a dicotomia divina. Esse é o mistério divino.
que até agora apenas as mentes mais elevadas puderam compreender. Eu lhe revelei isso de um modo que um número maior de pessoas possa compreender. Essa foi a mensagem do livro 1, e você deve compreender, conhecer profundamente essa verdade básica para compreender e conhecer as verdades ainda mais sublimes que serão apresentadas aqui no livro 3. É isso, gente. 7 horas, a gente vai ficar por aqui. Página 26, tá? E daí a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Sobre essas questões divinas que Deus apresenta pra gente aqui, tá bom? Valeu, até, provavelmente, talvez amanhã, se você estiver disposto para fazer, a gente faz, se não, segunda-feira, de certeza, a gente tá junto aqui, tá bom? Beijão, beijão, vamos curtir essa sexta-feira aí. Tchau, tchau.